Começa agora, Paraná em Debate. Apresentação, Leonardo Linhares. Muito boa tarde para você que acompanha a Ilha do Mel FM 90.3. Estamos no ar com mais um Paraná em Debate. Hoje com a presença ilustre de uma pessoa que eu considero amigo, que esse mercado de comunicação trouxe, Cadu Mocchia, publicitário, diretor artístico comercial da Massa FM Litoral. Cadu, boa tarde. Obrigado pela presença e vamos aí. Você é um cara aí que eu adoro passar horas e horas conversando, tricotando sobre diversos assuntos e hoje não vai ser diferente, beleza? A recíproca é verdadeira, Léo. Quero primeiro agradecer demais o convite, parabenizar, a rádio tá linda, o teu estúdio super legal, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente desbravar novos conhecimentos e você tá aqui, né? Iniciou como gestor de uma emissora, chegou sem conhecer muita coisa, foi aprendendo isso tudo. E agora tá aqui no microfone falando o que eu sei muito bem que para você lá no começo era um tabu, né? Ah, sim. Você tinha uma certa dificuldade e tal. Não tinha o que falar. Eu vou falar o quê? O Everson do programa Algazarra que a gente tem nas tardes, vamos lá, participa lá. Eu falei, vou falar o quê? Aí você vai me perguntar um negócio da rádio, vou expor. Pra quê? Daí um concorrente vai ouvir, entendeu? Mas hoje eu acho que eu amadureci essa ideia. E o que é legal é que não tem problema, a gente é concorrente e tá aqui não conversando. Não tem problema nenhum, a gente tá no mercado para somar. Né? Isso, e eu acho que a amizade, ela independe o local que a gente trabalha, né? A nossa disputa, ela sempre é da caixa de som pra lá. Sim. Porque da caixa de som pra cá, nós somos humanos, temos aí as nossas frustrações, as nossas alegrias, as nossas preferências e o nosso conhecimento que é sempre bom ser compartilhado. Trocar. Eu sempre falo que eu vou um pouco melhor do que quando eu saí. Sempre que a gente conversa, eu levo um pouquinho do que você conta, das coisas que a gente debate. Eu acho que essa que é a grandeza, né, da amizade e da troca humana, né? Quando a gente consegue ser um fator de soma na vida do outro e entender que a gente é humano e todo mundo precisa trabalhar. E isso traz também um parâmetro de ética no trabalho, claro. Que eu acho que às vezes falta um pouco, né? Misturar competitividade com aquilo que você tem de valor pessoal, né? Não pode, em função da competitividade, abrir mão da ética e da moral. Em outras palavras, você não pode virar um FDP, né? Então, não dá, assim, não dá. Até porque o mundo gira. E tanto gira que eu já trabalhei com vocês, hoje estou trabalhando em outro lugar, talvez um dia voltamos a trabalhar juntos, entendeu? E assim, o mais importante é o que a gente faz na trajetória, né? As pessoas têm memória. Então, assim, hoje em dia tem muito cara que pisa na bola com todo mundo, isso independente da profissão, e daqui a pouco vem pagando de certinho, de o dono da regra, da moral e dos bons costumes. O famoso falso moralista. Isso. Né? Cadu, vamos lá. Pra quem nos ouve, pra quem acompanha, não é de hoje que você tá no mercado. Eu ainda tô, apesar de quase 3 anos, ainda me considero muito recente nesse mercado de comunicação aqui do litoral. Só aqui no litoral você tá há quanto tempo? 15 anos, é isso? Paranaguá já vai uns 15 anos. 15 anos, tá? Falando desses 15 anos aí, Cadu, eu imagino que quando você começou, a comunicação no litoral era uma e hoje é outra, né? A essência é a mesma, mas a modalidade, a maneira com que é feita é outra. O que você enxerga, Cadu, de avanço que tivemos nesses 15 anos e de retrocesso? Olha, eu acho que avanço, é inegável que os avanços tecnológicos facilitaram demais o nosso trabalho, né? Então você pega, por exemplo, antes você tinha que pegar um gravador de rolo, pegar aquela fita, e fazer alguns cortes. Hoje, ou há 15 anos atrás, já foi meio que essa transição, você já começou a ter as coisas digitais, né? Você pega a operação de um locutor no ar hoje, antes ele tinha que ser um polvo, com 8 braços, e solta aqui, bota o CD, bota no... Hoje não, você aperta um botão e tudo isso já está no sistema automático. Tudo. Né? Isso é um baita de um avanço, né? Demais. É lógico que se a gente cresce na dor, né? Na dificuldade, se você vai criando casca, quanto mais você apanha, eu acho que a geração de novos comunicadores sofrem menos.
sabe? Eu acho que sofrem menos. A casca é mais... É mais levinha. É mais um leve. pouco também como é a geração hoje, né? A geração hoje, ela sofre um pouco menos do que os nossos pais. Por exemplo, a geração do Twitter, um exemplo. Hoje, se o cara xinga o cara uma vez, o Twitter já inflama aí, meu Deus, e as redes sociais, de modo geral, né? Isso é em função dessa casca mais mole, né? Hoje E você sabe que você falou do Twitter? Eu acho que o Twitter é um mundo à parte. É quase uma Matrix, assim, o Twitter. Eu tenho Twitter, não posto quase nada lá, mas de vez em tempo tô ali acompanhando. Todo mundo que tem Twitter fala, não, eu quase não posto nada. Mas daí você vê... Eu vou lá pra ver o circo pegar fogo, né? É um espaço de ódio e porradaria e tal. Mas eu acho que, assim, o Twitter, eu acho que hoje, ele ainda é muito descolado da realidade da maioria das pessoas, entendeu? Você pega, por exemplo, as tags que ganham os Trending Topics, muitas vezes não é aquilo que é importante para a grande maioria das pessoas. O cara, pegando um gancho no que você falou, Cadu, o próprio, vamos citar o Monark, aquele influenciador do YouTube, para quem não sabe, né, conhecidíssimo, que teve aquele exemplo lá do cancelamento, aquelas afirmações que ele teve lá, nazistas e tudo mais. Você só defendeu a existência do partido nazista, imagina, enfim, que absurdo. Ele foi canceladíssimo, Twitter, YouTube, enfim, assim, na opinião pública digital, canceladíssimo. Aí ele dando entrevistas, né, e Monark, me diga uma coisa, nas ruas, você andava na rua, as pessoas te xingavam e tal? Ele, não, as pessoas, o mesmo cara que me xinga no Twitter, quando me vê na rua, porra, Monark, deixa eu tirar uma foto, entendeu? E é mais ou menos isso que você falou. O Twitter, o cara inflama a situação, mas na vida real ele age diferente, entendeu? Talvez no Twitter, não só Twitter, mas rede social, é uma faceta da personalidade da pessoa, uma parte da personalidade que gostaria de ser, né, rebelde e tal, mas que na vida real, por educação, por protocolos, enfim, a pessoa não é assim. Né? Só pegando sequência. Vamos falar de rede social aí, que esse dá bastante... Agora sim, é engraçado esse lance do Monark, né? Porque isso diz muito sobre o que a gente vive no Brasil hoje, ou no mundo, como ideal. Tipo, hoje os fins estão justificando os meios. Eu não acho isso certo, sabe? Você admira o cara porque ele ficou rico, mas não importa como ele ficou rico. Entendeu? Você vai lá tirar foto com o cara porque ele é famoso, mas não importa como ele ficou famoso. Então eu acho que essa busca incessante por esse modelo apenas de sucesso pelo dinheiro, pela fama, pelo status, eu acho muito perigoso. Né? Eu acho muito perigoso. Então, assim, eu não gosto muito desse lugar que a gente está indo, sabe? Dificilmente você fala assim, pô, o cara é um cara de sucesso. Fama e sucesso não é a mesma coisa, né? Isso, e o cara não é bom porque ele foi um bom pai, ou porque foi um cara legal no bairro, ou porque, de repente, ele, quando ganhou dinheiro, começou a fazer trabalho filantrópico. Isso não ganha Trend Topics, entendeu? Isso ganha, no máximo, rodapé. Agora, se o cara... Você veja o filme do McDonald's, sucesso que foi, né? Gente, o Ray Kroc. O Fome... Opa. O Kaduma. Se eu não derrubar... Até o final eu derrubo. O Fome de Poder, né? Que a gente tá falando. É um exemplo clássico disso. A gente admirar o cara porque fez dinheiro, mesmo ele tendo sido um grande filho da... né? Sacaneou todo mundo, passou pra trás o cara que teve a ideia e tal. Capitalista selvagem. Isso. Então, assim, eu não gosto muito desse lugar que a gente está indo, porque eu acho que no futuro a gente vai precisar cada vez mais um do outro. É isso que eu quero dizer. Entendi, perfeito, Cadu. Cadu, vamos voltar aqui pro nosso jardim, nosso quintal. Você já tá há 15 anos, você é de origem mineira, né? Me identifico assim. Natalidade, nasceu em São Paulo, mas cresceu em Minas Gerais, em Conceição do... Como que é? Conceição dos Ouros. Conceição dos Ouros, também conhecido como Zoro. O Zoro. E como que é essa cidade, Cadu? Como que era? Ela é uma metrópole que na época que eu saí de lá tinha 7 mil habitantes. Meu Deus, imagina. Né? Era uma loucura. A gente se encontrava todo mundo, todo dia, na praça, várias vezes. Você que mora em Paranaguá e acha que é uma cidade pequena, né? E se incomoda com isso, imagine em Conceição dos Ouros. 7, 8 mil habitantes, você pensa que o Valadares tem 30 mil. Imagina. Né?
Essa era é um quarto do Valadares. Se você acha que Valadares é pequeno, você conhece todo mundo. Era assim, era uma cidade pequena, principalmente agrícola e pecuária, né? Terra Vermelha, a tradicional cidade mineira, com a praça no centro, com a igreja, onde todo mundo vai na missa de domingo. Os programas são os mesmos, né? As pessoas fazem as mesmas coisas, geralmente. Que é a única coisa. Não fazem porque são... Quando tem aquilo, né? Esses dias atrás eu tava vendo a inauguração da ponte. Cara, parecia Réveillon, assim, a cidade inteira. Uma ponte. Indo lá para ver, porque era o acontecimento do dia. Mas é uma cidade muito boa, uma cidade que eu sempre agradeço a educação que eu tive, sabe? Foi em colégio público, mas por causa dessa cidade ser pequena, todo mundo se conhecia. Eu sentia que havia uma dedicação maior do professor, porque é o filho de não sei quem, se não tá bem, ele conhece o pai, conseguia ligar. Então, assim, eu acho que... Tinha essa proximidade, né? Foi muito positiva para a educação, sabe? E você consegue hoje, Cadu, comparar a cultura ali mineira, de modo geral, né? Não só de Conceição dos Ouros, com a cultura parnanguara, litorânea? É possível fazer uma comparação? Olha, eu acho que é sempre complicado, a gente tem que tomar cuidado para não relativizar, né? Mas Paranaguá, em comparação aonde eu estava, eu acho que, assim, culturalmente tem muita diferença. Por exemplo, aqui é uma cidade muito mais cosmopolita, então você vai ter muito mais misturas, né? Miscigenado, né? Para quem não sabe, cosmopolita é mais miscigenado. É uma cidade que vai receber muita gente, né? Que vai receber muitas influências. Então, por exemplo, eu sei que a gente ainda é uma cidade... O Brasil, ele é preconceituoso em alguma medida, é machista em alguma medida, é homofóbico em alguma medida, é racista em alguma medida, mas em comparação, eu sinto aqui bem menos. Mais acolhedor. Eu acho que porque a gente se mistura mais, sabe? Então, assim, se você nunca viu chinês, provavelmente você construiu na sua cabeça algumas ideias preconceituosas sobre o povo e vai criando esse mito. Agora, quando você trabalha com o chinês, você convive com ele, você acaba entendendo que ele é um ser humano igual a você. Você humaniza, né? Então, isso funciona com qualquer tipo de contato com o diferente. Então, aqui eu acho que o contato com o diferente é muito maior. E isso faz com que a cidade tenha uma cabeça muito mais aberta e muito menos preconceito. É uma cidade que valoriza... eu acho que deveria valorizar mais, mas ainda em comparação, né, a gente está fazendo uma relação... É difícil comparar 7.000 a 150, mas... E até a idade, né? Lá deve ter 70 anos, aqui nós temos quase 400 de história. Então, assim, culturalmente, Paranaguá ela é muito mais pungente, né? Se você for analisar a história de Paranaguá, eu acho que ela é subvalorizada. Infelizmente, né? Porque ela história riquíssima. Isso, ela está no patamar ali de Santos, de São Paulo, de Bahia, né? Que foram os primórdios. Paranaguá foi a primeira cidade do Brasil a se encontrar ouro. Né? O ciclo do ouro começou aqui na Ilha das Peças. A história do Brasil e de Paranaguá caminham juntas, né? Sim, e a gente esquece, a gente fala pouco sobre isso, né? As escolas mesmo de Paranaguá não focam nisso, né? O cara aprende sobre a história de Salvador no ensino público e não aprende da história da cidade dele, que é riquíssima, né? Você fala pra ele, cara, você lembra do Tratado de Tordesilhas? O cara até sabe. Mas você sabia que a linha passava aqui em Cananéia e a primeira cidade da América espanhola é Paranaguá? Você tem noção que daqui para baixo tudo era Espanha e que isso mudou na União Ibérica? Então, assim, você vai vendo que o mundo, a história do mundo, passa muito por Paranaguá. Né? Vamos falar do Cormorant, pô, história que tinha que não tá nos livros, né? A lei de Eusébio de Queiroz nasceu dali, desse incidente. Então, eu acho que, assim, Paranaguá tem uma história riquíssima. Isso reflete também na produção cultural. Eu acho que a gente tem bons atores, a gente tem bons artistas. Cantores. Acho que é pouco. Acho que é pouco. Acho que sim, acho que a gente poderia ter mais. Poderia ter mais gente na literatura. Verdade. Podia ter mais gente nas artes plásticas, certo? Mas tem bastante gente na música, diga-se de passagem. Não tô falando que não tem gente. Tem muita gente boa nas artes cênicas, tem muita gente boa nas artes plásticas, né? Você tem essas manifestações, mas eu acho que ainda é tímido
peso, pela importância e pela história da cidade, né? Então, e é claro, Paranaguá é o segundo maior porto da América Latina. Então, economicamente falando, é incomparável. Tem mais essa situação. Na pandemia, a gente notou muito isso. Paranaguá funcionando a 150%. E lá, por exemplo, muitas vezes minguando, porque depende muito daquele comércio tradicional. Sim. Cadu, você mencionou da história de Paranaguá, é uma coisa que eu gostaria, pelo conhecimento que você tem, gostaria de explorar e aproveitar a oportunidade e explicar para nossa audiência que às vezes é paranaguara legítimo e não sabe da história, né, de que Paranaguá tem. Bom, para quem não sabe, gente, Paranaguá paga um preço cultural de ter sido, vamos tocar num assunto bem espinhoso, que é a questão da escravidão. Paranaguá foi um grande viabilizador da escravidão. Tanto é que você tem o conceito da Ilha das Peças, né? Para quem não sabe, das peças, gente, a Ilha das Peças. Por que Ilha das Peças? Porque quando os escravos vinham da África, eles precisavam ser catequizados, não é, Cadu? E até serem catequizados, eles precisavam ficar numa ilha até que o padre viesse. Então, até então, eles eram peças. E até era um local meio que de quarentena. Você deixava eles porque estavam magros ou porque tinham alguma doença. E aí você fazia ali, de forma muito triste, uma certa triagem. Né? Porque aquele que estava mais saudável, mais novo, valia mais. Era a peça mais valiosa. Sim. Então, gente, essa é a origem da Ilha das Peças, né? E não tá nos livros de história municipais, né, Cadu? Bom, mas você acha, Cadu, que hoje Paranaguá enfrenta os problemas culturais que enfrenta muito em função de ter se submetido a esse mercado sujo, né, vamos dizer assim, o mercado da escravidão, do tráfico de pessoas e tal? Você acha que isso reflete na cultura nos dias de hoje aqui em Paranaguá? Olha, Léo, primeiro, eu não sou historiador, meu querido telespectador, eu sou apenas um amante da história. Eu acho que a gente tem que conhecer a nossa raiz para a gente poder dar fruto. Você não consegue amar aquilo que você não Inclusive, conhece. vamos trazer historiadores aqui em breve. Que é muito legal a gente aprofundar nesse assunto. Convido você, Cadu, para participar do programa. Vou ficar feliz porque eu vou ter gente para perguntar. Né? Que ótimo. Porque, agora sim, eu acho que a marca da escravidão no Brasil, ela é em todo o território nacional, né? Não é à toa que, por exemplo, a gente teve... Os números, eles não são muito exatos, mas cerca de 10 milhões de pessoas foram tiradas da África à força e trazidas nos navios negreiros, desse total aí de 9,8 milhões, 10 milhões, 20% em cada 5 morria no navio. É muito grave, né? E desse total, 5 milhões veio para o Brasil, né? Os outros 3, aí pouco, foi distribuído entre todos os outros países. Argentina, Chile, Paraguai, a própria América do Norte, o México. Então, assim, ele é uma marca do Brasil, como uma construção... E tem em Paranaguá também. E tem em Paranaguá, a gente não consegue fugir disso. O período de maior escravidão, pelo menos até onde eu estudei, vamos supor, ali 1600, porque Paranaguá 1648, né? Que é elevada como cidade, mas já tinha atividade por aqui. Esse período Paranaguá era muito pequena, né? Paranaguá vai ter um salto de crescimento, principalmente com o desenvolvimento do porto, final do início do século XX ali, né? A cultura de Paranaguá está atrelada à cultura portuária também, né? Sim, é lógico, sempre foi um local de trânsito, de entrada e saída da Bahia, ela é estrategicamente importante. Aliás, essa era a principal importância dela, né? Como um posto avançado para não invasão de outros povos, holandeses, franceses. Então, era mais uma base avançada, um posto de vigia. Tanto é que as primeiras construções vieram primeiro na Ilha do Mel. Sim, o Forte da Ilha do Mel é um reflexo disso. É uma fortaleza mesmo, que é onde aconteceu o caso do Cormorant. Então, assim, não dá pra gente negar que isso tem um impacto. Mas eu acho que ele podia ser diminuído se a gente realmente aceitasse isso como nossa história. Como da nossa identidade. Da nossa identidade. Vou te dar um exemplo. Eu não sabia disso. Mas Paranaguá tem uma comunidade nordestina enorme, né? Cerca de 30% parece da população da cidade tem algum tipo de origem nordestina que veio no período da Era do Ouro do café, né? Como retirante, né? E veio para cá morar.
e por aqui ficou, e hoje, inclusive você que está aí nos assistindo, que tem origem nordestina, deixa aí no comentário pra gente saber, porque é uma outra história riquíssima, que a gente podia estar misturando com a nossa e criando algo só nosso e que às vezes a gente deixa de lado, sabe? Poderíamos explorar muito disso, né, Cadu? Bom, temos várias coisas pra gente tricotar aqui, Cadu. Você é um cara, um livro, né? Tem um conhecimento muito legal que dá pra gente explorar. Claro que superficialmente, um pouco tudo, que nós somos da comunicação no mercado. Radialista e especialista de coisa nenhuma, né? Exatamente. Mas eu acho que a profissão força você também, né? A estudar um pouco mais, a entender um pouco mais, né? Então, Cadu, aqui na emissora, a gente... É um questionamento que eu sempre faço, que eu acho que é uma preocupação que o Paranaguara tem que ter, que o Porto de Paranaguá é fato que é o segundo maior do país, recordista, recorde de movimentação e tudo mais, mas uma coisa que a gente está vendo, recentemente a gente teve o supermercado aqui de Paranaguá abriu 30 vagas de emprego, a gente fez uma fila quilométrica, e tendo o segundo maior porto do Brasil e que é carentíssimo de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. E ainda pegando um gancho que você falou que a nossa cultura afirmou, e concordo com você, que a nossa cultura está atrelada à cultura portuária, né? A cultura do Paranaguara e o porto cresceram juntos. Você não acha, Cadu, que a gente está tendo um porto de Paranaguá cada vez mais rico e uma população cada vez mais pobre em função dessa desqualificação? Ou seja, o porto está demandando uma mão de obra que o município de Paranaguá e Litoral não está se capacitando para fornecer essa mão de obra. Então a gente começa a observar esse movimento de pessoas de Curitiba vindo trabalhar aqui e voltando para Curitiba, pessoas de São Paulo, pessoas de outras cidades, que não tem problema serem de fora, mas o problema é elas virem trabalharem aqui, tirarem seu sustento aqui e voltarem para suas cidades, né? Não se instalarem aqui. Não afeta também a economia local, né? Isso, você não acha que... É só eu que acho isso, Cadu? O que você pensa sobre isso? Olha, Léo, eu tenho a mesma impressão que você, sabe? Eu acho que há uma dissonância aí entre o que o mercado procura e o que as políticas públicas oferecem, tá? Porque, assim, o jovem pobre do bairro, ele precisa de que isso seja disponibilizado para que ele possa se preparar para essa vaga. Eu sempre falo que é impressionante como o Paranaguá tem dificuldade em gerar lideranças, a não ser as políticas, porque daí a gente é mesmo muito bairrista. Mas quando você analisa, por exemplo, comercialmente, pega os gerentes das grandes lojas. São raros exemplos de paranaguaras. Você pode pegar Pernambucanas, Casas Bahia, Loja 100, todas essas grandes do comércio. E aí você vai, por exemplo, para o setor portuário. Quantos presidentes, diretores portuários... Raríssimo. Entendeu? São raríssimos. E assim, isso é muito ruim para a cidade. Os altos salários não ficam aqui. E mais importante do que os altos salários, o poder de decisão. Porque um diretor é o cara que vai ter a caneta. Certo? Então, se esse cara nunca foi na procissão do Rossio, se esse cara nunca ficou bêbado na Praça dos Leões... Não foi no banho à fantasia. Não foi no banho à fantasia, certo? E aí ele trabalha aqui de segunda a quinta. Você acha que ele vai estar preocupado se a cidade está cheirando mal? Se a cidade tem buraco? Se a atividade portuária propicia a mais prostituição ou tráfico de drogas? Não. Ele vai pegar o salário dele e vai se preocupar com a rua dele, com a casa dele, com o trajeto do filho dele para a escola, que não vai ser no colégio do Valadares. Então, assim, é muito importante essa falta desse dinheiro, porque são salários mais altos, são desses cargos de chefia, mas não somente. O poder de decisão, né? O poder de decisão e de impacto na vida comum das pessoas. Porque, assim, a gente sabe, e é inegável, a importância da atividade portuária da cidade. Ela é o sangue que bombeia todo o resto do funcionamento econômico da região, não só daqui. Mas Paraná e Brasil, né? Sim. Você nega do que a gente está falando, eu até me perdi. Começa a falar. Nós estávamos falando que, basicamente, que nós temos um porto cada vez mais rico ele continua, e uma população cada vez mais pobre. Perdão. E é uma impressão... Não, tá perfeito, continue.
Então, assim, você vê os recordes portuários sendo quebrados do muro para dentro. E aqui eu não estou atacando de forma nenhuma nenhuma empresa portuária, nem o porto. Não é esse o objetivo. A gente sabe da importância e do impacto que isso traz. Mas eu acho que, de várias formas, a contrapartida ela é pequena. Certo? E aí eu não estou falando do porto instituição. Estou falando até das próprias empresas portuárias que ganham milhões aqui, milhões, com o trânsito desse material e pouco fica para a melhoria da qualidade de vida da população, certo? Então, assim, você não vê... quando você vai numa outra cidade portuária, numa cidade que tem uma Petrobras, que tem uma Bung, que tem... Coamo, você vê que, por exemplo, você tem lá um colégio de um bairro pobre que é bancado pela empresa. Um colégio de excelência. De excelência, uma parte cultural da cidade que é bancada com investimento ou patrocinada por, ou até mesmo um projeto de qualificação profissional para esses jovens mais pobres estarem equalizados com essa vaga que você falou. Que é de ganhar mais dinheiro, que é de conseguir ser um chefe, de conseguir ter o poder de decisão. Então a gente forma muito mal nossos jovens, eles vão estar aptos apenas para os trabalhos mais... braçais, certo? Salários mais baixos. Isso vai impactar no comércio, vai impactar na qualidade de vida deles. E sem poder de decisão, né, Cadu? E sem poder de decisão. E aí você tem que estar sempre escolhendo aquilo que escolhem para nós, certo? E quem é de fora, geralmente. Quem é de fora, que vai ter uma visão parcial, que foi como a gente disse. A gente deu alguns exemplos de festas culturais, mas isso pode transbordar para um montão de área. Esse cara, o filho dele não vai estudar num instituto ou num outro colégio. Colégio Roque Vernalha. Ele não vai ver que lá tem infiltração, tá faltando água, tá precisando de uma pintura. Isso não faz parte do contato diário dele. A mulher dele não vai no posto de saúde. Esse cara, geralmente, ele tem plano de saúde, eu sei. Mas o hospital que seja privado, não vai ser aqui. Ele vai exigir não vai afetar diretamente os problemas que a cidade tem e muitos desses problemas decorrentes à sua natureza portuária, né? A atividade portuária. Sim, né? A atividade portuária. Esse monte de caminhão que circula aqui na cidade, né, Cadu? E até a quantidade de habitantes. A quantidade de habitantes vai impactar no número de postos de saúde, o número de escolas, a qualidade da via, entendeu? E tudo isso, por que a cidade queria... Sair Pontal do Paraná, que tinha 9 mil habitantes há 10 anos atrás, e hoje está com 30. Em 10 anos ela triplicou de tamanho devido à instalação de um estaleiro, de uma empresa. Informação, não sabia dessa informação. Pontal do Paraná foi a cidade que mais cresceu no Paraná nos últimos 10 anos, né? Olha o maior crescimento demográfico. E mérito do prefeito Rudão também, que agora assumiu a gestão, mas que não deve estar atrapalhando isso também. Sim, né? Eu acho que os gestores, né, eles têm o papel de maximizar os resultados que você pode ter e trazer novas oportunidades. Entendeu? Eu acho que nesse período do Rudão a gente teve até, eu acho que a paralisação da Tequinte não por conta da gestão dele, mas como a empresa também estava envolvida na Lava Jato, um dos donos ali era o Eike, mas não é esse o fato. O fato é que é algo mensurável de o quanto uma atividade econômica pode afetar uma comunidade no progresso. A gente está vendo isso aqui em Antonina. Com a reativação do porto. E está vendo isso de forma positiva e negativa. Certo? É inegável que você tem pessoas em Antonina hoje super felizes, porque hoje tem um trabalho e tem uma remuneração acima da média da cidade. Mas inegável também que a cidade já está sofrendo com os impactos, com os buracos, com o mau cheiro. E aí você pega, por exemplo, Morretes, que está no meio desse caminho. Morretes hoje está sofrendo demais. Porque o cara que pega o carro para ir almoçar em Morretes, ele vai na vibe de lazer. Aí ele pega 3 treminhão. Aí já... Sabe, ele já vai chegar ali, né, em outra vibe. Então, assim, e não adianta você ser ambientalista ferrenho. Eu sou um defensor do meio ambiente, mas a gente tem que entender que o ser humano, o brasileiro, principalmente, que pouco se desenvolveu, a nossa região é um exemplo disso, precisa se desenvolver. Então, você tem que usar a sua inteligência para buscar meios
de se compensar e destravar isso que também impacta na vida das pessoas comuns. E esses exemplos que você deu aí, Cadu, de problemas e de soluções, elas passam necessariamente, fundamentalmente, pelo poder e o poder político, né? Porque uma coisa que é bom a gente deixar bem claro para quem nos assiste, quem nos ouve, é que a função do poder, o que é o poder? É quando você tem poder de influenciar na comunidade que você vive, né? Seja poder político, poder econômico. E no caso de Paranaguá, um político ou um prefeito de Paranaguá, não individualizando, não colocando culpa no Marcelo Roque, mas ele, no caso dele, ele tem poder político e poder econômico. Estamos falando de uma cidade que arrecada 900 milhões de reais por ano, né? Uma cidade como Matinhos arrecada 250, em uma cidade com 250 milhões por ano, e em Pontal 100. Ou seja, olha a discrepância econômica que Paranaguá tem, tá? E cabe o cara que tem o poder não pegar esse poder e colocar para si, né? Para alimentar a si. E sim, o poder serve, e principalmente na democracia, para poder direcionar uma sociedade para um outro rumo, né? Para isso que o cara é poderoso, por isso que existe o poder, por isso que existe o governador, para que ele possa usar esse poder que ele concederam democraticamente para ele, para direcionar para o rumo progressista, né? Para o rumo correto, né? Até o próprio significado da palavra, né? O político é aquele que vai buscar benefícios para polis. Polis em grego, cidade. Então, o político é aquele cara que luta pelo grupo, né? Pelas decisões em grupo, para aquilo que vai impactar para sua polis, né? Então, assim, ele não é... Eu tenho até uma comparação entre político e idiota, não sei se você conhece. Sei. Porque o idiota no grego vem de id, né? Então o idiota, a gente chama os outros de idiota, não sabe o que é, mas o idiota é aquele cara que pensa só em si, né? Então, assim, hoje tem muito idiota político e muito político idiota. Tem um livro muito bom, que é do Mário Sérgio Cortella, que é Política para Quem Não É Idiota. Isso, é de lá mesmo que eu acho que eu tirei essa referência, que é dessa dicotomia, né? Porque eu gosto muito dessa análise das palavras. A gente usa elas e às vezes não sabe de onde vem, né? A definição delas, a definição, né? Então, certo. A definição de política é isso, ele é alguém que vai buscar coisas para a polis, para a sua cidade, sua comunidade. Sim. Cadu, nós falamos de poder, né? E o poder agora é um jogo de cartas, do qual estamos no ano de eleição, ano eleitoral, de eleições majoritárias, em que as cartas desse jogo vão ser redistribuídas. Quem hoje tem muitas cartas pode ser, né, democraticamente, pode perder essas cartas, né? Falando de eleição nacional majoritária, vamos começar aqui nosso poder executivo do governo, do Estado. Assim, na tua visão, o que você acha que o papel do governo do Estado vem desempenhando, não só do governo Ratinho, mas nesses últimos 15 nesse período que você chegou no Paraná, como você acha que tem se desenvolvido o executivo do governo do Paraná? Como que você vê isso hoje? Olha, de novo, eu vou dizer para você que minha visão ela é parcial e não quer dizer que ela seja verdadeira. E já depois eu vou dificultar, vamos para nível nacional, tá? Você vai, tua visão, eu passo... muito amigo, né? Não, você passa a tua visão, eu passo a minha, nós estamos aí para levar porrada. Olha, eu acho que o litoral tradicionalmente sempre foi muito órfão. De representante? Né? De representante, de atenção mesmo. Talvez por causa dos nossos números de habitantes, a gente não tem mesmo tantos votos como em comparação eleitores com outras regiões, né? Nossa densidade demográfica é menor. A natureza festeira do cara do interior, ele só vem pra praia quando é temporada. Então eu acho que falta muito. Falta infraestrutura. Muito. Para mim é sempre difícil falar do governador, até porque eu trabalho no grupo, mas eu sempre, você me conhece, sempre falei que, infelizmente, o nosso litoral só oferece água e areia. E para que a gente possa crescer, você tem que ter planejamento, infraestrutura, né? Atende serviço. Então passa além do que apenas as belezas naturais. Você pode ver que, por exemplo, Matinhos tem dois ou três quiosques só com água instalada. Até hoje a gente não conseguiu fazer quiosques de alvenaria com banheiro em todo o litoral do Paraná. Coisa baratíssima perto da arrecadação do Estado, né? Isso.
sabe? Então, que agora, inclusive, vamos fazer uma defesa, o Ratinho, desculpe te cortar, mas agora tem, sim, um mega projeto de investimento na Orla de Matinhos, né? Primeiro pela engorda e depois da revitalização. E, por final, inclusive hoje, no dia dessa gravação, foi autorizado aí o primeiro projeto da ponte, Matinhos do Guaratuba, que vai trazer um mega desenvolvimento, porque a gente vai atrelar o desenvolvimento econômico de Guaratuba à cidade de Matinhos e facilitar o acesso entre as cidades, né? Porque hoje Guaratuba está isolada em relação a Matinhos, né, Catu? Bom, mas vamos falar do governo anterior. É que o governo do Ratinho específico tem 4 anos, 2 de pandemia, mas vamos falar do governo Beto Richa. Eu acho que foi um desastre pro litoral, minha opinião. Assim, a gente teve inúmeros casos de corrupção, inúmeros casos de obras que não foram para frente. E, assim, o governo Requião trouxe bons investimentos na área da saúde, mas a infraestrutura nas últimas décadas do Paraná foi deixada muito a desejar. E quem aproveitou muito bem isso, Cadu? Santa Catarina. Santa Catarina explorou e se transformou num polo turístico, porque as praias de lá são geladas, as praias são boas, mas as aqui têm um potencial tão grande quanto. Mas a gente, por falta de infraestrutura, não atendeu esse turista, que agora já se acostumou a ir a Santa Catarina, né? Então essa é a minha visão de governo do estado. Eu acho que na parte de infraestrutura, o litoral ficou muito a desejar, muito, muito, falando aí das últimas décadas, né? O mercado não perdoa, né? O mercado não perdoa. Você tem demanda, você não está atendendo essa demanda, alguém vai querer abrir uma padaria se você não está vendendo pãozinho bastante. Balneário Camboriú, você acha que parte dessa arrecadação bilionária que eles têm poderia ter ficado em Matinhos, poderia ter ficado em Guaratuba? Mas por que o cara vai para Guaratuba, sendo que para atravessar 800 metros ele tem que pegar numa temporada 3 horas de balsa? Pô, para atravessar 800 metros, entendeu? E essa não é uma discussão que tinha que ter sido feita agora. Essa é uma discussão de 4, 5 décadas atrás. Sim. Então, essa defasagem, né? Aí a gente pode atrelar a culpa não só aos governos, mas também os nossos órgãos ambientais que tinham representantes fundamentalistas, né? A gente viu isso na prática. O governo do Paraná, o estado do Paraná é muito mais fundamentalista quando o assunto é meio ambiente do que Santa Catarina. Santa Catarina consegue ser... Você tem 2 órgãos aqui, né? Você tem o IBAMA, que é federal, e tem o IAP, que é estadual, né? Sim, hoje é IAT. Então, foi tanto problema que o IAP teve, que é o Instituto Ambiental do Paraná, que agora virou IAT, que é o Instituto Água e Terra. Ou seja, a gente ainda não conseguiu nem definir qual que vai ser um instituto que vai que gere, entendeu? Então agora todos que tinham processos no IAP agora estão no IAT, então tem toda uma transição. E a gente vive nessa contradição e Santa Catarina gerando PIB e mais PIB. Mas... Sabe, Léo, teve um exemplo que me fez entender muito claramente daquilo que a gente deixava de crescer por inoperância. Foi quando nas chuvas de 2011, lembra que caiu a ponte? Sim, caiu que tudo. Ligava, não só aqui do litoral, mas caiu a ponte que ligava São Paulo ao Paraná. Lembra? Isso aí, bem colocado, bem colocado. Ali acho que era Regis Bittencourt ali, né? E aí, prontamente, como começou a enrolar para aquela ponte ser consertada, e a gente estava na proximidade da temporada de verão, o governador, na época, eu não lembro quem era o governador do estado de Santa Catarina, ele veio a público dizer que disponibilizava toda a estrutura do estado para consertar a ponte que ligava São Paulo ao Paraná. Que é quase dizer, ô seu imbecil... Se você não fizer o trabalho, eu faço. Eu preciso... O cara passa no teu estado para chegar no vir meu. Gastar no meu, só que eu preciso dessa porcaria dessa ponte. Então, se você não é competente o bastante para viabilizar essa obra mínima de infraestrutura, eu posso colocar o meu pessoal para fazer aqui para você. Então, assim, é muito isso. É lógico que Santa Catarina tem o seu valor, tem belezas naturais maravilhosas, mas boa parte, ou grande parte do crescimento econômico, principalmente turístico, veio de investimento. Veio. Né? Você pode... Vamos dar um exemplo mais clássico, já que você falou de Matinhos e da engorda da praia. Balneário Camboriú. Né? Balneário Camboriú é um paraíso construído. Sim. Né? Durante... Quem já foi lá sabe que a água é suja, que tem o problema da água lá, que a água é marrom. É fria, água gelada. Água gelada.
Mas você foi construindo roda gigante, teleférico... Bons restaurantes, orla da praia, grandes prédios... Infraestrutura, bom atendimento... Opa! O Brasil um país tropical... Enfim. Então, assim, soube aproveitar, porque a demanda já existia, certo? Você tinha gente querendo consumir o produto beira de praia, entretenimento, comida litorânea. E aí, assim, você vai... E o ser humano tem muito disso, é de experiência, né? Você foi num lugar, você foi mal atendido, o camarão era pequeno, o cara te cobrou R$100, sabe? Eu desconheço um lugar que seja assim. Você conhece um lugar? Não imagino, né? Aí o cara não te dá, às vezes, um bom dia ou uma boa tarde. Você tem que ficar gritando com ele desesperadamente para ele te enxergar que a tua cerveja acabou faz 15 minutos, né? E aí você explora o turista e não o turismo, e aí o cara tem um outro parâmetro de repente. Ele sai daqui, vai numa cidade de Santa Catarina, ele vai lá para Florianópolis. E aí ele chega na beira da praia e pede um rodízio de camarão pelos mesmos R$80, que vem 3, 4 tipos de camarão. Para onde que você vai na segunda vez? E ele tem uma experiência muito mais agradável. Para onde ele vai, né, Cadu? Para onde ele volta? Só um detalhe, que já que a gente falou de Balneário Camboriú, recentemente o Cristiano Ronaldo, jogador, e um sheik árabe, eles estão disputando aquele maior prédio que tem lá em Balneário Camboriú, a cobertura. A primeira cobertura é do Neymar, que ainda não está construída, não está pronta. E o Cristiano Ronaldo está disputando com o sheik árabe essa outra cobertura, que está sendo vendida por apenas R$47 milhões, né? Então, são R$47 milhões que o Estado vai ter a mais de PIB só num apartamento. E vai vir da onde esse dinheiro? Não vem de riqueza brasileira, vem dinheiro da Europa, né? Fruto do jogador ou do sheik árabe, ou seja, PIB, é dinheiro de fora vindo para o Estado, entendeu? Que vai aumentar a arrecadação do Estado, o Estado vai ganhar aí, vamos falar, a nota fiscal hoje da construção civil está em 16%, né? 16%, mais ou menos 6% disso vai para o Estado. 3% vai para o município, o resto vai para a União. Ou seja, quanto a cidade vai ganhar só dessa parcela? Detalhe que esse apartamento tem quase 90 andares. Então, os 40 últimos andares nem abre o vidro, né? Porque é perigoso. Então, imagina, só naquela área, quanto de PIB, quanto de faturamento gerou para o Estado, entendeu? Porque soube explorar aquilo que você falou, o turismo não o turista, né? E o carro não chegou, o apartamento não chegou nesse valor do dia para noite. Não. Né? Não. Ele foi... Não é só o prédio em si, é toda a localização, principalmente, o contexto em que ele está inserido e a cidade que eles construíram. Cadu, vamos para nossa reta final aqui, um papo show de bola, vamos querer voltar, eu sugiro que você convide aí quem você quiser pra gente bater esse papo novamente, pra gente focar em história, né? A gente falou da história de Paranaguá, esse daria um programa só pra falar disso, né? Mas vamos pro assunto mais espinhoso pra gente encerrar. Lula ou Bolsonaro? Olha, não precisa responder se você não quiser. Não. Eu vim de vermelho por causa disso. Tô brincando, não foi por isso não, mas assim, eu inegavelmente vou votar no Lula, né? Assim, cara, pra mim é mesmo uma decisão entre civilização e barbárie. Você fez uma comparação em off aí, repita pra gente, por favor. Cara, é que assim, ó, a gente tá numa eleição que tá tendo que escolher entre uma couve e um alface. Talvez você esteja querendo comer uma maçãzinha, um bifinho e tal. Mas eu vi o outro dia, é como se você estivesse entrando num restaurante e o chefe de cozinha chegasse e oferecesse para você 2 pratos, tá? O primeiro prato é uma sopa de jiló, que é amarga, talvez você não goste, talvez jiló até solta o teu intestino, né? E a outra é uma sopa de merda. Então, assim, você pode não gostar de jiló, né? Mas você sabe que ele faz, de repente, bem pra pele, é natural. E, dar uma garfada num prato de merda é um pouco complicado. Então, assim, pra mim é isso. Acho que a gente tá entre o prato de jiló e o prato de merda. Eu não sou defensor de nenhum dos dois lados. Eu acho que, como diriam muita gente que há tempos atrás, não existe... Pra mim não tem político de estimação. E aí tem muito cara que falava isso e hoje tem político de estimação. E defende com unhas e dentes. Cegamente. Pra mim, eu acho muito mais fácil controlar um ladrão do que um psicopata, né?
Tá? Tem mais esse ainda. Exato. Um ladrão, você tem os meios cabíveis, você tem a lei, você manda prender, tanto é que já foi preso, foi solto por falha no processo, mas você consegue prender. Agora, um psicopata embebido de poder é mais difícil de controlar, tá? E assim, o que me preocupa muito no Bolsonaro, o prazer que ele tem com a dor, com o sofrimento, sabe? É alguém que, se você fizer uma sessão de tortura e chamar ele para participar, muito provavelmente ele vai pedir a primeira cadeira e vai ficar ali de pipoquinha curtindo, tá? Eu não sou contra a polícia militar, contra o exército, contra as forças públicas, porque é importante hoje em dia... Não é nem contra a direita? A direita, de forma nenhuma. Eu acho que os pensamentos, eles têm que ser, realmente, eles existem para que a gente possa debater e trazer... Qual que é a importância das linhas de pensamento? Para que a gente possa construir uma sociedade melhor para se viver, tá? Não acho que o comunismo é o ideal e muito mesmo o capitalismo. Os dois têm problemas seríssimos nas suas aplicações humanas. Mas eu não acho que a discussão nossa, e é por onde geralmente vai, seja entre direita e esquerda, entre capitalismo e comunismo, até porque essa guerra já foi perdida há muito tempo. O mundo é capitalista, né? O mundo deseja um iPhone, né? E assim, me falar que, por exemplo, o governo do PT é um governo de esquerda é uma piada, né, cara? Chamar de extrema esquerda? Pior ainda. Pior ainda, né? A gente aqui não teve a expropriação da propriedade privada, né? Ninguém entrou para dentro das fazendas e matou todo mundo, e a partir de agora ninguém é dono de nada, não tem proprietário. Não, bem longe disso. Bem longe disso. Mas eu sou um cara que cresci pobre. Minha mãe usa o posto de saúde. Meu irmão foi motorista de ônibus durante muito tempo e continua motorista de van. Eu preciso, para que a gente tenha um mínimo de dignidade, dos serviços públicos, tá? E aí, quando você enxerga alguém que tem o mínimo de consideração com a vida do próximo, a não ser dos próprios filhos, eu acho bem preocupante, porque amanhã ou depois pode ser eu que vou precisar estar na fila do SUS ou da delegacia ou de qualquer outro serviço público. Então, assim, não acho que o Lula seja o paladino, o próximo Mahatma Gandhi, né? O próximo Nelson Mandela, que longe muitas vezes disso, né? Longe disso, mas entre a escolha da sopa de jiló e a sopa de merda, eu vou me acabar no jiló, cara. Certo. Bom, gente, com esse raciocínio aí, nós não queremos aí, é a visão de cada um, não queremos influenciar ninguém, mas a gente... E você, meu amigo bolsominion, continue sendo meu amigo, que eu continuo te amando, tá? Opa, eu não tenho problema nenhum A divergência faz parte da democracia. Mas aceite o debate. Aceite o debate. E eu compactuo com você, Cadu, entre uma visão autoritária e a visão democrática, eu sempre vou para a democracia. E pra gente encerrar, gente, só vamos lá. Isso é uma frase do Winston Churchill, né? A democracia, ela é péssima, ela tem... Winston Churchill falando, ela tem vários defeitos, ela sabe ser elitista, ela sabe fazer o pobre passar fome, né? Ela sabe fazer o rico ficar mais rico. A democracia. Só que a democracia, ele fala, né? É o pior regime de todos, com exceção de todos os outros. Ou seja, a democracia é horrível, mas os outros são muito piores, né? Então eu acho que a analogia com o capitalismo também é válida. Claro. Entendeu? Porque o capitalismo é o sistema de produção que consegue gerar riqueza, né? É por isso que você consegue construir estrada, ter avanço tecnológico, porque você tem produção de dinheiro. O cara não estuda a vida de valor. O cara não estuda a vida inteira para inventar um novo processador pelo tapinha nas costas. Ele estuda porque aquilo ali ele sabe que pode dar um bom dinheiro, que ele vai conseguir comprar uma boa casa e dar uma boa vida para a família dele. Então, assim, essa forma de produção de riqueza, ela pode não ser perfeita, mas é a melhor inventada até então. Igual a democracia. Sem a ausência da democracia é o poder na mão de um cara só. E todas as vezes que isso aconteceu, o nosso retrospecto é
horrível. É péssimo. Gente, esse foi o Paraná em Debate dessa semana, tá? Hoje tive aqui com o Cadu Moca, publicitário, diretor artístico comercial, né, da Massa FM Litoral. Um Parnanguara, um dos bons quadros Parnanguaras que temos aqui atuando, circulando no nosso litoral. Obrigado. Cadu, isso eu posso afirmar tranquilamente. E, pessoal, vocês aí que espero que de toda essa conversa tenham refletido algumas coisas, passem a valorizar a nossa história, né, Cadu? E é isso aí, gente. Cadu, convido você a novamente participar aqui. Peço você não só a nossa audiência que sugira temas, sugira convidados, como você também sugira convidados, sugira temas e vem aqui participar. Vamos. Esse programa não é um programa meu, não é um programa só da emissora, é um programa da sociedade que a gente quer instigar o debate e uma reflexão. Tá bom, Cadu? Léo, quero agradecer demais o convite. Eu sempre falo que eu sou teu admirador e o que você anda fazendo na comunicação é importante para todos nós como profissionais, né? A gente tem que entender que a nossa profissão mudou e essa transformação passa, sim, por investimento em equipamento, em adequação tecnológica, e o que você vem fazendo realmente é digno de tirar o chapéu. Obrigado. Parabéns pelo programa. Eu desejo de coração mesmo que você se apaixone cada vez mais por essa área. Tô gostando. É uma cachaça, né? E assim, conta comigo, com a gente lá sempre, e sempre que precisar, a gente sempre conversa, troca figurinha ali. Pode contar comigo como sempre, como amigo. E volto a dizer, parabéns pelo que vem sendo feito na rádio, parabéns pela iniciativa do programa e parabéns pela proposta deste debate, que eu acho que é o que falta muito mesmo. A gente se misturar, conversar mais sobre essas coisas na própria fila da padaria, né? Acho que é legal falar de futebol, é legal falar do Big Brother, mas a gente tem que falar também, mesmo sem ser candidato, sobre o quanto que esse poder, essa política impacta na nossa vida comum do dia a dia. Com certeza. Gente, esse foi o Cadu Moca, publicitário, um grandíssimo cara, amigo meu, né, amigo de Paranaguá, um Parnanguara não nascido, mas Parnanguara mais que legítimo e merecido. Valeu, gente, até semana que vem. Você acompanhou Paraná em Debate, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê.